O Vasco sobreviveu. O objetivo era ir até Fortaleza e voltar vivo. Não foi fácil. Mas em meio ao caos, o Cruzmaltino conquista um importante resultado fora de casa. Após um final de semana turbulento e uma goleada humilhante, o vascaíno chegou desacreditado para esse jogo. Ainda mais por sabermos que o mental do time não é dos melhores e o número de desfalques é bem elevado. Alguns achavam melhor nem competir pela Copa do Brasil para dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. Mas isso também não faria jus à história do Vasco. Rafael Paiva assumiu já no domingo e a equipe treinou em todo o tempo livre que teve. A missão dada ao técnico do Sub-20 era montar um esquema para que a crise fosse estancada imediatamente e o Vasco voltasse vivo do Nordeste. Medel e Sforza saíram da equipe e o técnico interino fechou a casa. Montou uma linha de 5 na defesa, protegida um pouco mais à frente por Matheus Carvalho e Hugo Moura. Mas ao fazer isso, automaticamente Paiva chamou o Fortaleza para o seu campo. E o Leão do Pici foi para cima, criou inúmeras oportunidades. Léo Jardim salvou em algumas delas. E em outras, os deuses do futebol tiveram pena de nós, porque ela simplesmente não entrou. O Vasco convidava o Fortaleza a jogar a bola na sua área pela segurança que tinha no alto. Mas ao mesmo tempo, os espaçamentos entre as linhas faziam com que todos os rebotes fossem do Fortaleza. A história durante a partida era a mesma. Eles cruzavam e a gente jogava ela para frente. Na hora de construirmos as nossas jogadas, simplesmente não conseguíamos, em função da distância gigante que existia entre esse setor defensivo para o setor de ataque, que contava com Ryan, David e Verratti. Deu pena do nosso centroavante nessa noite. 45 minutos se passaram e o empate no intervalo era um bom resultado. Mas a exaustão do nosso time era nítida. Afinal, o adversário teve 63% de posse de bola na primeira etapa. Nós apenas corremos atrás da bola. Porém, quando começa o segundo tempo e Paiva começa a mexer na equipe, duas peças deram uma sobrevida ao time. Galdames e Sforza. O argentino assumiu a bronca e tentava construir ao lado do chileno, que avançava com ela dominada. Dessa forma, o Vasco tentou segurar um pouco mais a bola e colocar a cabeça no lugar. Rojas se soltou e também apareceu um pouco mais. O baixinho foi importante enquanto esteve em campo com 5 duelos aéreos ganhos e 5 cortes. Uma peça que caiu de paraquedas e fez parte desse amontoado que não chegou nem perto de jogar futebol nessa noite. Mas ao mesmo tempo, o Vasco buscou um resultado incrível. É difícil de entender. Léo Jardim na defesa e Paulo Henrique na construção das jogadas foram os destaques da partida de um Vasco completamente destruído em campo. Um trabalho que recomeça do zero depois de sábado e no meio de um mês importantíssimo com 6 partidas pela frente. O empate se torna ainda maior pelo momento que enfrenta o clube. Agora serão 21 dias até o próximo duelo pela Copa do Brasil. Teremos a volta de João Vitor, Payet e também esperamos ter um novo técnico. O Vasco sobrevive para tentar buscar o resultado em São Januário. E sobre a atuação, a gente fala um pouco mais a fundo depois, torcedor. Afinal, em meio ao caos, a gente tem que se apegar ao que tem. E hoje, nós não temos muita coisa.